E aí pessoal, tudo bem? A gente está aqui no interior de São Paulo, na casa de Sorocaba. Estou com o Lucas da Concept House aqui comigo. E a gente vai hoje contar um pouquinho sobre um projeto que a gente está fazendo aqui em parceria com eles. É um projeto muito legal, cheio de desafios, né, Lucas? E aí pessoal, tudo bem? Realmente um projeto muito legal que estamos fazendo aqui em parceria com a ControlArt, né? Vamos contar um pouquinho mais sobre todos os desafios que o Sorocaba e toda a família dele tinha e como a gente está desenvolvendo esse projeto, realmente utilizando a tecnologia em prol do nosso conforto aqui, utilizando tecnologia boa, nacional, que a ControlArt desenvolveu, junto com a nossa integração que estamos fazendo aqui. Acho que seria legal, Fábio, você contar um pouquinho sobre como tudo começou, para a gente começar a desenvolver um pouquinho mais e entender como a gente está solucionando os problemas dele. Claro, com certeza. O Sorocaba procurou a gente e o Lucas, né, para a gente desenvolver esse projeto para ele, porque ele tinha uma série de problemas aqui. Ele já tinha uma outra automação, um sistema que a gente chama de não profissional, né, em algumas coisas aqui da casa dele, mas que não funcionava direito. Então ele procurou a gente para tentar resolver vários problemas que ele tinha aqui, várias coisas que eram difíceis. O espaço aqui é enorme, né? Como o Lucas falou, não é uma casa, é um aras, é um espaço muito grande. E aí ele precisava resolver várias coisas para facilitar para ele, para a família dele. Então acho que foram vários desafios, como jacuzzi, aquecedor, lago, casa de hóspede, salão de festas, a casa principal, muito grande, tela, assim, muita coisa mesmo para ser feita. E está sendo executado. A gente está compartilhando isso aqui com vocês do que está sendo feito, né? E como está sendo feito também. E quando a gente chegou aqui, a gente veio fazer uma primeira visita junto com o Lucas, que a gente foi entender o tamanho dessa complexidade, né, desse projeto. E o Lucas decidiu a tecnologia que ele usar, como que ele utilizar, né, os protocolos. E aí a gente formatou e deu entrada na obra para conseguir executar tudo isso, né, Lucas? É isso mesmo. Então, muitos desafios que a gente teve aqui, principalmente por causa do tamanho desse aras, realmente é muito grande. E na primeira visita mesmo a gente já notou uma coisa que realmente aconteceu aqui, que esse aras ele foi crescendo com o tempo, né? Então ele foi colocando mais coisas, mais casas, mais iluminação. E o que consequentemente aconteceu, né? Tinha luzes muito espalhadas pelo aras inteiro. E é claro que ele não conseguiu fazer todos os interruptores chegar na casa dele, né? Então, simplesmente, uma coisa bem básica, que é iluminar o aras, ele tinha que andar uns 10 minutos aqui em volta só para ligar essa iluminação dele. Então, era um problema assim, que a gente está resolvendo, fora todos os outros que a gente vai estar falando um pouquinho mais, né? E o Fábio comentou sobre nossa escolha da tecnologia. Dentro da ControlArt, isso é uma coisa legal, que eles possuem tanto o sistema cabeado, centralizado, quanto o sistema sem fio. E a gente pôde estar utilizando esses dois sistemas aqui, porque a gente se deparou com problemas diferentes e a gente conseguiu estar colocando isso dentro da mesma solução da ControlArt, com uma solução única, entregando para o cliente ali o melhor benefício desses dois tipos de tecnologia, né? E aí, falar um pouquinho assim sobre alguns pontos específicos, Lucas. A jacuzzi, por exemplo, né? Como que era antes e o que a gente precisou fazer aí? Sim, a jacuzzi ele tinha um problema muito difícil, muito chatinho, né? Porque ele tem um aquecedor a gás, essa jacuzzi, e esse aquecedor ele fica até mais distante, né, desse jacuzzi, né? E simplesmente, para ele ligar o aquecimento desse jacuzzi, ele tinha que ligar o aquecedor e também vir aqui debaixo da casa de máquinas, que fica abaixo desse deck de madeira que a gente vai mostrar para vocês, descer ali e ligar o disjuntor dessa máquina também, para essa água quente circular. E assim, como também é um aquecimento a gás, demora muito, 2 horas. Então assim, quando ele lembrava que ele queria usar, ele tinha que vir aqui, ligar o aquecedor na tomada, vir aqui, descer na casa de máquina, ligar o disjuntor para circular. Depois de 2 horas ele podia estar usando a jacuzzi, né? Isso no dia a dia não faz sentido nenhum, né? E como tá ficando? A gente colocou 2 módulos sem fio, teve que ser sem fio por causa de como tá aqui, né? Ambientes distantes. Que um módulo vai estar ligando esse aquecedor e o outro módulo vai estar ligando essa bomba aqui com uma contatora depois desse módulo, para proteção, é claro. E simplesmente agora ele consegue no aplicativo, no celular ou no controle de voz através da Alexa, tá ligando isso de qualquer lugar no mundo
E até a gente programa horário para ele, uma coisa muito legal, né? Então, assim, todos os dias que ele quiser entrar na jacuzzi 8 horas da noite, 6 horas ele vai programar para estar ligando isso automaticamente, 8 horas vai estar tudo certo para ele usar. E é claro também, meia-noite, 1 hora, o horário designado, vai estar desligando para não ficar gastando energia à toa também. Fez o show, tá vindo para casa, tá na estrada, liga a jacuzzi, chega aqui. Tem que descansar um pouco depois do show, né? Outra coisa também é essa tela de LED que tá aqui atrás, esse painel de LED, ele já estava instalado. Sim. Mas era difícil o acesso, né, para ele conseguir ligar, porque toda a parte de áudio e vídeo estava esparramada dentro do salão de festas dele. E o Lucas fez também essa parte de áudio e vídeo, não só integrando com a automação, mas a organização de tudo isso para ficar mais fácil, né, Lucas? Exatamente, né? Ele tinha, na verdade, um dos problemas, na verdade, era de como utilizar tudo isso. Então a gente realmente simplificou a forma que ele está controlando tudo isso, de forma que, quer usar isso aqui, ele vai apertar um botão, já vai ligar todos os equipamentos de som, já vai ligar a matriz HDMI, já vai ligar os equipamentos, vai ligar tudo que tem que ser ligado. Ele não precisa ficar com vários controles remotos, só para fazer uma única coisa que ele quer, que é assistir o telão aqui fora. E um segundo problema, na verdade, que daí foi uma adequação da instalação, porque antes estava funcionando, mas estava ali na cozinha. Não é um ambiente mais adequado de estar colocando todo o sistema de som, equipamentos até mais sensíveis, né? Então a gente remanejou todo esse sistema, colocamos ele na sala de televisão, de forma que ele ficou mais fácil e mais organizado para ele estar utilizando tudo isso. E lá na casa principal também, como não tinha a infra, né, a casa não foi preparada para automação, a gente entrou com os módulos cabeados, né, uma automação centralizada para fazer toda a automação da casa principal, mas a gente não tinha como, por exemplo, os aparelhos de ar-condicionado, a gente não tinha como cabear, né? Então a gente entrou com os módulos sem fio para comandar os aparelhos de ar-condicionado e integrar também na automação, certo, Lucas? Fábio, falando um pouquinho então do tipo de tecnologia que a gente usou aqui, porque na verdade aqui são vários ambientes, né? Tem a casa principal lá em cima, o salão de festa aqui, casa de hóspedes e toda a iluminação em volta do Aras também, né? Inicialmente a gente pensou, não, vamos fazer tudo sem fio, mas o problema na casa principal dele, é uma casa, depois a gente mostra, ela é bem colonial, assim, maravilhosa. As paredes são muito grossas, paredes duplas, né? Se tiver um terremoto ali, essa casa não cai. E a gente viu nos primeiros testes que com ou sem fio não ia dar muito certo, porque poderia até funcionar, mas pelo tipo de casa dele, as paredes e tudo, não ia ficar legal com o sistema sem fio. Então optamos por fazer com o sistema lá centralizado e cabeado da ControlArt. Então fizemos todo um quadro de automação lá que ficou em cima da casa, a gente vai mostrar para vocês, bem organizado, bem robusto. E essa parte de ar-condicionado, que já existia, é claro, a gente fez isso sem fio. Conseguimos colocar lá a controladora lá em cima, de forma que conseguisse atingir todos os ar-condicionados da casa dele e também atingir outros pontos de iluminação em volta. E assim, a gente vai até mostrar para vocês. Tem um poste lá no fundo que, para eles ligarem toda a iluminação externa, ele ligava no disjuntor. Ele tinha que andar até esse poste e ligar no disjuntor. Colocamos um módulo lá. Olha, eu já tinha colocado para funcionar o sistema de sem fio da ControlArt, é claro, a gente trabalha há quase 5 anos juntos, mas eu nunca tinha colocado num lugar tão longe e funcionou assim, muito, 100% está funcionando, inclusive por horário, né? Então todos os dias ali, 6, 7 horas, já liga toda a iluminação externa dele. Se ele quiser antes, ele pega simplesmente no aplicativo e manda ligar, funcionando 100% até agora. Legal. E aqui do nosso lado, no salão de festas, você utilizou um sistema sem fio, né? Isso mesmo. Então, como eu disse, a gente fez um sistema híbrido, né? Lá em cima o cabeado, com alguns pontos sem fio também para iluminação lá de cima. Salão de festas, hóspedes e toda a iluminação aqui, aquecedor, jacuzzi, varal de iluminação, fizemos com um sistema sem fio, porque, é claro, não daria para centralizar tudo isso num quadro de automação. E o que é legal da ControlArt é isso, ele tem esses dois sistemas e a gente consegue estar juntando eles dentro do próprio software. E para o cliente não faz diferença, se é cabeado, se é sem fio, para ele tem que funcionar. E é assim que está até hoje, pelo menos funcionando. Legal. Vamos dar uma volta então, mostrar um pouquinho disso tudo, né? De o que a gente está fazendo, essa obra está em execução ainda, né? A gente deve entregar aí talvez na próxima semana. Isso mesmo, e acompanhe a gente nos próximos dias que a gente vai mostrar como realmente
ficou depois de tudo instalado, tudo programado para vocês.